Salve, salve nação rubro-negra, trazendo um pouquinho para vocês de informação sobre mercado da bola do Mengão. Tem muita coisa acontecendo, mas antes de eu te falar o que está acontecendo, quem está chegando, quem pode estar chegando, quem pode estar saindo, pois é, tem notícia bombástica de quem está saindo também. Eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, porque você ajuda demais a gente que está começando agora a trazer conteúdo de qualidade para vocês sobre o Flamengo. Bom, começar um pouquinho com as chegadas, né? O Flamengo monitora a situação de dois jogadores para serem reservas do Arrascaeta. Os dois muito conhecidos aqui no futebol brasileiro e com grande destaque. Eu estou falando de Álvaro Montoro, né? Está agora no Botafogo, mas tem esse imbróglio todo do Botafogo aí que está afundado em dívidas, né? Precisando se desfazer de jogadores. O Flamengo monitora a situação de perto desse jogador esse que interessa, novo, né? Tem um potencial de crescimento muito grande e a diretoria do Flamengo vê com bons olhos a aquisição do jogador, né? O Botafogo precisa vender, mas também não vai vender por qualquer dois trocados, né? O Botafogo vai estipular um valor bem alto, né, pelo jogador, tendo em vista que o Danilo, que é um outro jogador do Botafogo que interessa ao Flamengo, o Palmeiras fez uma proposta na casa de 32 milhões de euros e o Botafogo recusou, dizendo que só vai negociar o jogador, né, após a Copa do Mundo, né? E o outro jogador também tem passagem pelo Botafogo, né? Thiago Almada, que saiu do Botafogo, fez um excelente, jogou muita bola no Botafogo, saiu, foi para o Atlético de Madrid, não se firmou na equipe espanhola e o Flamengo estuda também fazer uma proposta pelo jogador, né? Os dois encaixariam muito bem ali no meio-campo do Flamengo quando o Arrascaeta não puder jogar, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Quando o Arrascaeta não puder jogar, ou joga o Montoro, né? Se vier, claro, ou joga o Almada. Os dois, se vierem, vão agregar demais, demais no meio-campo do Flamengo, né? E falando aí um pouquinho também sobre saídas. Tem jogador do Flamengo sendo especulado em um gigante europeu, hein? Pois é. Mas antes de eu te contar quem é, né, eu vou pedir novamente para você se inscrever no nosso canal, dar aquela moral. Pô, vocês ajudam demais, mas muito mesmo. É muito gratificante ver que o nosso conteúdo chega a bastante pessoas, né? E assim incentiva a gente a continuar vindo aqui para fazer conteúdo de Flamengo para vocês. E eu tô falando do Everton Araújo. Pois é, Everton Araújo, né, cria da base, vem jogando bem nas mãos do Léo Jardim, já vinha jogando bem com o Felipe Luiz, agora com o Léo Jardim também vem jogando bem. Ele recebeu uma sondagem no início do ano do Bayer Leverkusen. Essa sondagem, como eu já trouxe aqui em vídeos anteriores, essa sondagem não foi para frente, mas o Bayer Leverkusen prometeu voltar à carga agora na janela do meio do ano. Porém, o Bayer Leverkusen vai ter uma concorrência de peso. Pois é, o Milan, né, enviou representantes para acompanhar a partida do Flamengo contra o Curitiba, né? E gostaram muito do que viram e prometem também fazer uma proposta pelo jogador. A diretoria do Flamengo trabalha ali na casa ali de 15 a 20 milhões de euros para liberar o Everton Araújo, né? Lembrando que o Flamengo precisa vender
tá? Porque precisa angariar dinheiro para contratar jogadores para outras posições. Sendo assim, a saída do Everton Araújo, caso seja concretizada, não deve enfrentar muita resistência por parte da diretoria do Flamengo, que visa reforçar outros setores da equipe, como os extremos, né? Como eu já trouxe aqui, os extremos do Flamengo, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer gols, né? Isso daí é uma coisa que incomoda e muito o Leonardo Jardim, não só o Leonardo Jardim, como a mim também. Tá? Isso aí é uma opinião minha. Os pontas do Flamengo, eles não fazem gol. O Samuel Lino fez 2 gols aí contra o Curitiba, mas isso é um caso raro, né? Então eu vejo que principalmente os extremos, não importa quem jogue, não importa se joga o Luiz Araújo, o Plata, o Samuel Lino, o Bruno Henrique ou o Everton Cebolinha. O Bruno Henrique, ele faz gol quando ele joga de centroavante, né? Mas o Bruno Henrique, ele tem uma dificuldade muito grande em jogar de costas, né? O Bruno Henrique não consegue fazer o pivô, coisa essa que o Pedro faz muito bem, né? Mas o Bruno Henrique jogando de ponta, ele não tem o mesmo aproveitamento de jogando como o 9, né? O centroavante. Bom, e eu, né, trouxe aqui em vídeos anteriores, falei que se eu fosse diretoria do Flamengo, eu ia com tudo para contratar o Luiz Henrique, né? O Zenit já falou que só conversa depois da Copa, obviamente, esperando que o Luiz Henrique faça um bom Mundial para elevar o preço do jogador, tendo em vista que o Flamengo acenou com a possibilidade de 35 a 40 milhões de euros e o Zenit não quis nem escutar a proposta, né? Falou que por esse valor o jogador não sai, ou seja, para contratar o Luiz Henrique, o Flamengo vai precisar disponibilizar de mais dinheiro, né? Tendo em vista que o Danilo também está no radar do Flamengo, né? O Palmeiras ofereceu 30 ou 32 milhões de euros, o Botafogo recusou, né? O jogador está em franca ascensão, né? O último amistoso da seleção fez gol novamente, né? Tem tudo para fazer uma excelente Copa do Mundo e vai ficar cada vez mais valorizado. Sendo assim, é muito difícil que o Luiz Henrique, não, desculpe, que o Danilo fique no futebol brasileiro. Né? Ele também prefere ir para o futebol europeu, né? Agora numa equipe de um escalão maior, né? Tendo em vista que ele já jogou ali na Inglaterra, mas equipe de meio para baixo de tabela, agora ele espera jogar em uma equipe de maior nome, né? De maior expressão no futebol europeu, né? E tem bola para isso. Né? Não é porque é jogador do Botafogo, formado no Palmeiras, que aqui a gente não vai elogiar. O Danilo é um excelente jogador e cairia como uma luva, né, no meio-campo do Flamengo ali. Eu já sonhei com ele, Jorginho e Paquetá ali no meio-campo do Flamengo. Nossa, ia ser demais. Mas é uma contratação muito complexa e muito difícil. Então eu acho que o Flamengo aí deve trabalhar com os nomes que eu trouxe em vídeos aqui anteriores, como o Deossa, um volante colombiano de 28 anos que joga no Betis. O Betis, o jogador está avaliado em 9 milhões de euros. Acredito eu ali que o Betis não vai se opor a uma transferência do jogador. Né? Um muito bom volante. Isso caso saia o Everton Araújo ou o Pulgar. O Pulgar, como eu trouxe também num vídeo anterior aqui, desperta interesse do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação do jogador, mas o Flamengo não vai liberar
o Pulgar assim tão facilmente, mas o Pulgar já acenou com a possibilidade de mudar de ares, né? Ele que perdeu a titularidade para o Everton Araújo, né? Vê com bons olhos uma mudança de cidade, né? Saindo do Rio de Janeiro e indo para Minas Gerais. Ele vê com bons olhos, então pode ser aí que o Pulgar troque, né, o Flamengo pelo Atlético Mineiro, mas isso caso essa negociação do Everton Araújo com o Milan ou com o Bayer Leverkusen não se concretize, né? Se concretizar, o Pulgar deve ficar no Flamengo, porque tem um contrato longo até 2027, se eu não me engano, né? Então, se Everton Araújo sair, Pulgar permanece. Se o Pulgar sair, quem permanece vai ser o Everton Araújo, né? E falando sobre um pouquinho mais sobre saídas, o Red Bull Bragantino deve fazer uma nova proposta pelo Alacian, né? Eu trouxe aqui em vídeos anteriores, né, que o Flamengo perdeu uma oportunidade de ouro de vender o jogador. Para mim, né, não agrega em absolutamente nada, né? Fez lá seus gols na Copa do Mundo de Clubes, né? Muito bom, agradeço, mas já deu para o Alaciano no Flamengo, né? Ele pode explodir lá no Red Bull Bragantino, pode queimar a minha língua, né? Se tornar um excelente jogador, mas no momento para o Flamengo, para o nível de exigência que o Flamengo tem hoje, o Alacian não serve. Então eu não me desfaria, né? Mas eu negociaria o jogador com toda certeza. Bom, vou ficando por aqui, né? Eu trouxe inúmeras aí informações sobre o mercado da bola do Mengão. E vou pedir novamente para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, dar aquela moral pra gente. Falou? Um forte abraço e saudações rubro-negras.